Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, 3/4/23. Antes de falar da agenda dessa semana, vale fazer duas recapitulações da semana que passou. Primeiro, lá fora, o destaque foi a melhora nas condições de liquidez, pelo menos por hora. E o que se viu foram os bancos americanos reduzindo a utilização do tal do redesconto do Fed, que é uma linha de crédito que serve justamente para suprir as necessidades de liquidez do setor bancário. Até a semana terminada na quarta-feira, agora, dia 29, o saldo usado no redesconto tinha ficado em 88 bi. Naquela primeira semana dessa crise, essa linha chegou a ultrapassar 150 bilhões de dólares, ou seja, os bancos tomando dinheiro do Fed. Foi nesse ambiente que as ações dos bancos regionais americanos ficaram praticamente estáveis nessa semana que passou, depois de cair mais de 20% nas 3 primeiras semanas do mês passado. Aliás, se a gente olhasse só as variações das principais classes de ativos, no mês ali fechado de março, sem ler os noticiários, por exemplo, a gente só descobriria que alguma coisa devia ter acontecido na macroeconomia quando a gente olhasse para as curvas de juros futuros, que cederam bem. Porque no fim o que a gente acabou vendo foram as bolsas no azul, o dólar cedendo, mas cedendo pouco contra emergentes, por exemplo. Talvez olhando ali para o petróleo acendesse uma dúvida, né? Será que aconteceu alguma coisa? Porque caiu ali seus 5%. Mas também acabou durando pouco, porque ontem a OPEP anunciou um corte surpresa na produção de petróleo de mais de 1 milhão de barris por dia a partir de maio, que está puxando bem o preço da commodity. E aí, para os banqueiros centrais lá de fora, vai valer a cautela pelo chacoalhão no sistema financeiro? Ou essa pedra foi zerada e aí voltamos para aquele antigo inimigo público número 1 que era a inflação? Bom, para abril não tem Fed, mas vamos ver o que os diretores vão falar nas suas aparições públicas nos próximos 30 dias. A outra recapitulação que eu quero fazer é a leitura sobre o nosso marco fiscal aqui anunciado. Em que pese que a gente só conheceu o PowerPoint, cada um fez o seu Excel, mas está faltando o Word do governo. Para não massacrar essa querida audiência em plena segunda-feira com pormenores de economistas, eu vou trazer só duas grandes linhas ali de críticas ao que foi apresentado até agora. A primeira é que do jeito que está, sem nada extra, essas regras não nos levam ao nível de superávit primário federal que reduziria a relação dívida-PIB do Brasil. Pelo menos não se a gente adotar premissas macro realistas para crescimento e juro. Para ficar na metáfora, então, automobilística, exemplo do que o Stuberger trouxe esses dias, não sei se todo mundo acompanhou, mas enfim, podemos até não acelerar em direção ao muro, mas na sua direção é que a gente continua seguindo. A segunda é que, para contornar essa primeira crise, uma das soluções seria um aumento relevante de carga tributária. De fato, o próprio ministro Haddad tem citado o valor de 150 bilhões de reais que eles vão caçar ali em aumentos de base tributável. E, para quem quiser se aprofundar mais nas melhorias sugeridas para esse marco fiscal, vale ler especialistas como o Fábio Jambiagi, o Marcos Mendes e o Marcos Lisboas, todos ali no site Brasil Journal. Aliás, deu até slogan, né? Para entender o marco, leia os marcos e ouça o marco. Esse que vos fala. Bom, já o principal mérito do marco fiscal é que, no fundo, a gente não sabe o tamanho da pressão que existe dentro do governo e do partido para mais gastos ainda. E vai lembrar que tem consultores do próprio governo que não acham que a dívida pública brasileira é alta e nem digna de preocupação, a exemplo do que tem dito o economista André Lara Rezende. Bom, falando então da agenda da semana, ela é esvaziada, mas tem 3 perguntas que esses dias vão me ajudar a responder. A primeira é se a gente já teve algum estrago da crise bancária na confiança da indústria ou mesmo do setor de serviços, ali nos PMIs de março, que vão sair em várias partes do mundo. O PMI composto global tinha registrado a sua primeira expansão em fevereiro, depois de 6 meses de leituras ruins. A segunda pergunta é se o ritmo de contratações nos Estados Unidos vai diminuir no payroll que sai na sexta. A previsão é que a criação de vagas tenha de fato desacelerado em março, depois de 2 meses bem fortes, e que ajudaram o Fed a sinalizar juros mais altos, mesmo com essa turbulência no setor bancário. Mas, no fim, nada que mude a ideia de que o mercado de trabalho americano segue bem apertado. A última pergunta é se já é fim do ciclo de alta de juros no mundo, na Austrália e na Nova Zelândia também.
Essa é uma região que raramente eu comento aqui, mas os investidores globais estão olhando para as decisões de juros dessa região, como uma indicação de quão rapidamente os BCs podem acabar com esse regime monetário global atual, que tem sido de fortes altas. Talvez a Austrália encerre de fato o seu ciclo depois de 12 meses de altas consecutivas. Bom, para finalizar por aqui, eu falei que eram 3 perguntas, mas tem mais uma, Vamos ver se o texto do marco sai e como que o Congresso avalia seus detalhes, possíveis mudanças que o Congresso gostaria de fazer, etc. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil, de segunda a sexta às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.